Olá, bem-vindo a mais um podcast. Hoje tendo o prazer de receber meu querido amigo Amadeu Gonzalez Filho, que é meu amigo da maçonaria, amigo de vida, é um líder religioso. Amadeu é dessas pessoas que fazem a diferença no mundo. Prazer te receber, te bater um papo aqui no nosso programa, Amadeu. Boa tarde, pastor. É sempre um prazer ter a tua companhia, poder desfrutar de algum bate-papo que sempre temos, né? Trocar ideias, planejar futuro, se bem que o futuro está bem breve agora. Os cabelos já estão brancos, né? Então não tem eu já nem levanto mais a mão para pensar que eu sou voluntário, do jeito que a coisa anda por aí. Amadeu, você, assim, Amadeu é uma pessoa, um profissional que sempre atuou, há muitos anos ele atuou. Antes ele foi fotogrametrista lá no passado, depois enveredou para o ramo de sorvete, sorveterias, teve fábrica de sorvete. Hoje é um dos grandes especialistas no Brasil no ramo de sorvetes. E claro, hoje ele faz consultorias, ajuda as pessoas que têm suas empresas na compra de equipamentos, troca de equipamentos, manutenção, ou seja, é um especialista que orienta muitas pessoas que atuam nesse ramo. Não é isso, Amadeu? Isso mesmo, a gente tem muita bagagem, né? Desde 1974. Lidando no mundo do sorvete, a gente viu todas as transformações de mercado, toda a atualização de tecnologia, e essa bagagem a gente procura utilizar em benefício de nossos clientes. O próprio ramo de sorvetes é no ramo alimentício, e alimentos, dizem os grandes especialistas, que é aquele mercado que nunca para, é muito rentável, e quanto mais e melhor as pessoas desenvolvem seus negócios, mais a empresa cresce. E no ramo de sorvete eu não creio que seja diferente. É um ramo milionário esse, não é? Sim, o ramo de sorvete é um ramo, quando bem efetuado o trabalho, é um ramo lucrativo, né? Hoje muito competitivo, muito mais competitivo que antigamente. Tem suas especialidades, as gelaterias estão aí, procurando trazer a qualidade, a mesma qualidade da pátria-mãe, que é a Itália, né? Uhum. E as indústrias que, por terem equipamentos atualizados, já se ombreiam as multinacionais, conseguem fazer produtos industrializados de muito boa qualidade, de muito boa apresentação. Então, eu diria que o mercado está competitivo por isso. Todo mundo tem alcance às ferramentas necessárias para o desenvolvimento de sua empresa. Você tem feito um trabalho de mentoria, de apoio às sorveterias, a sorveteiros, a fábrica de sorvetes, a especialistas ou pessoas que precisam de uma orientação. Não só eventualmente numa modernização de sua produção, ou até de assim buscar novos nichos e, obviamente, né, as suas orientações são valiosas nesse contexto. O que você tem feito nesse sentido para apoiar os sorveteiros, as sorveterias, os profissionais que atuam nesse segmento ou que te procuram, né? Melhor dizendo o contrário. Quais as pessoas que têm te procurado para uma orientação, para uma mentoria, para um trabalho que você pode fazer para ajudá-los? Eu diria a você que do pequeno produtor ao grande produtor, normalmente nos procuram para trocar uma ideia, para uma orientação de nova metodologia, de como enfrentar o mercado. Hoje a velocidade com que as coisas acontecem exige ao empresário estar atento às mudanças, né? Coisas que demoravam décadas para acontecer, agora acontecem em meses. Uhum. Né? No apagar da luz, no dia seguinte você está desatualizado, está fora do mercado. Então o empresário tem que estar atento às nuances do mercado, às tendências de mercado, procurar se atualizar. E nós temos uma interligação com a Itália muito grande, e tudo que acontece lá a gente procura imediatamente aplicar por aqui de novo, né? Nós temos, todos os anos, levamos um grupo de empresários à maior feira de sorvete do mundo, que acontece há mais de 30 anos na Itália, na cidade de Rimini. Rimini, próxima a Bolonha, uhum. Né? E existe lá uma feira especializadíssima
onde se apresentam sugestões de instalações, tendências, de produtos, tendências, equipamentos também, palestras, equipamentos e, mais que tudo, a troca nesse grupo, por exemplo, acontece sempre, que vale a viagem, que é um grupo muito homogêneo de gente com o mesmo propósito, e 10, 12 dias juntos acaba criando uma sinergia, uma troca de informações que termina sendo tão útil quanto a visita à feira. Itália, porque Itália parece que é o berço do sorvete? Sim, a Itália é onde as coisas acontecem, ainda hoje é onde as coisas acontecem. Existe agora uma influência muito grande do mercado chinês. Aliás, você esteve também na China recentemente. Estive na China, sim. Então eu gostaria que contasse um pouco, mas antes de terminar aquela pergunta que eu tinha feito antes, por que a Itália é o país do sorvete? Porque é frio, talvez? Não. Porque é quente? Não. Porque as pessoas gostam de sorvete? Quais as razões? Porque as pessoas encontraram lá uma fórmula assim, que atende ao gosto mundial, porque é um país onde tem muitos turistas e tal? Bom, a Itália em gastronomia é um exemplo, né? Não só no sorvete. Não né? só no sorvete. Se você falar de massa, se você falar de carne, do que você disser, a Itália tem qualidade. O sorvete não é diferente. Agora, a história do sorvete nasce na Itália, né? O início da comercialização do sorvete nasce na Itália. Tem alguma história assim? O cara pegou lá assim, uma neve, misturou com não sei o quê, de repente virou um sorvete? É uma história bem parecida com isso, passador. Começa com Marco Polo, né? Nas suas idas à China, que viu que os imperadores chineses tinham lá uma guloseima que eles tomavam com a neve e trouxe para a Itália. E ali tem um patrono, que é o Procópio de Copelli, que é um primeiro sorveteiro, vamos dizer assim, que começou a misturar aquela neve que vinha dos Alpes e acrescentou suco de frutas e uma série de coisas. Aí já mudou a coisa. Aí, em seguida, começaram a fazer os primeiros instrumentos para poder congelar ou para manter frio. E aí começaram a surgir as primeiras soluções de maquinários de sorvete. Aí o italiano, em termos de indústria, é um criativo. Aí foram passando o tempo, acrescentaram um motor para girar aquilo que movimentavam com a mão. Aí, para substituir a neve, colocaram um compressor que gerava frio e chegamos onde estamos hoje. Me lembro que você quando voltou da China, nós conversamos, e você, Amadeu, falou assim, do encantamento, do vislumbre, para não dizer desbunde, do que você viu lá. O que você viu de diferente? Aliás, não foi na China, além da China, você também foi para outro país. Para a Indonésia. Para a Indonésia. Então, dessas duas experiências, o que você trouxe assim de deslumbrante, de tão fascinante que você viu lá? A minha primeira viagem foi para a Indonésia. Eu fui especificamente visitar uma indústria de chineses que trabalham na Indonésia, com uma marca de sorvete que está chegando no Brasil. E eles me convidaram para que eu fosse conhecer as instalações dele e tivesse uma ideia do que eles eram, para poder aconselhá-los melhor aqui no Brasil. E foi uma aventura realmente interessante, né? Na Indonésia eu vi uma fábrica moderníssima, enorme, com milhões de litros de sorvete por ano, e toda automatizada. Do primeiro palito ao sorvete dentro da câmara, o picolé dentro da câmara, ninguém coloca a mão. Tudo automatizado. Fui embora muito impressionado. E em seguida fui para a China, onde todos os anos também acontece. Em que lugar da China que você foi? Eu estive em Pequim e Tijuana, que é uma cidade onde eles fazem as exibições. E na China, que o que tinha antigamente, de que o que era chinês não era tão bom, ou tinha prazo de validade, eu vi uma transformação. Ou seja, o chinês está muito bem
atualizado, que os equipamentos têm a qualidade que o consumidor quer. Ou seja, você pode comprar o chinês bem baratinho e ter todos os problemas que a coisa barata pode ocasionar, mas pode ter o chinês de primeira qualidade e pagar um preço bem próximo dos preços italianos, mas máquinas automáticas, mas sempre soluções para a indústria. Não existe solução para o pequeno produtor na China. Lá tudo é grande, é volume, é impressionante. Bom, pela quantidade de pessoas que tem lá, só pode ser, na produção lá provavelmente multiplicada por muitas vezes. Né? Os números chineses me impressionam e me impressionaram. Eles não conseguem falar, por exemplo, numa conservadora, que é um item comum na sorveteria, eles não conseguem falar de menos de 2, 3 containers de equipamento, que é fora da realidade da maioria dos empresários. Então, por isso, a dificuldade de chegar nos locais. Né? Agora, Amadeu, dessas experiências que você tem, Indonésia, China e também Itália, o que você trouxe na sua bagagem para você mesmo disponibilizar para as pessoas que você serve, que são sorveteiros, pessoas que desejam ingressar, melhorar a sua atividade, ou seja, como um consultor para essa grande quantidade de indústrias e que se dedicam a esse mundo, né, de sorvete? Antigamente as coisas aconteciam, eu frequento a feira há 30 anos, e eu via coisas que aconteciam lá e que era impossível de colocar no Brasil. Porque faltava equipamento, faltava matéria-prima. Mesmo que eu tivesse a tecnologia, eu não tinha como aplicá-la. Porque o ingrediente não existia aqui. Né? Então a gente ficava com a ideia e com a ideia no bolso, não podia aplicá-la. Hoje não. Hoje tudo que acontece na Itália, principalmente, falando de sorvete, no dia seguinte está no Brasil. Com a mesma qualidade, as grandes produtoras de matérias-primas italianas estão estabelecidas no Brasil. Algumas delas no Brasil já são maiores que a sua matriz na Itália, com matérias-primas. Então, os ingredientes e os equipamentos necessários para você produzir o bom sorvete estão disponíveis. Né? Porque você pode ter o melhor médico do mundo. Se não dá para ele uma sala asséptica, um instrumental, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia com sucesso. Você pode pegar o melhor sorveteiro do mundo, não dá ele equipamento adequado, matéria-prima adequada, não vai acontecer o sorvete de qualidade. Entendo. Bom, de qualquer maneira, sim, você hoje atua na orientação em relação aqui, equipamentos, basicamente, fórmulas de sorvete, a mercado. Quais são, assim, os nichos mais específicos de atuação que você tem em função da sua experiência? A gente primeiro analisa a pessoa que está nos consultando, vê o propósito da empresa dele, onde mais ele pode ampliar, e procura direcioná-lo para os diversos nichos de mercado. Né? Seria uma simples sorveteria com venda no balcão, uma rede de sorveterias utilizando uma marca, tem alguns exemplos no mercado nacional, uma indústria que atenda pontos de venda comerciais, né? Ou PDVs chamados, já vai para supermercado, já entra na competição, bater de frente com as grandes marcas, pode ter um diferencial de fazer um sorvete de melhor qualidade, um tratamento personalizado ao seu cliente, coisa que as grandes estruturas não conseguem, né? Então ele tem que usar essas ferramentas e é isso que eu oriento. Utilize essa ferramenta de você, como dono, falar com o dono, tratar com o dono e dar um tratamento pessoal ao teu negócio. Esse é o segredo do sucesso. Uma coisa que me impressionava, quando você falava assim, não, veio aqui uma pessoa falar comigo, acho que foi um pessoal da Indonésia, poxa, eu queria muito falar com o dono, com o presidente da empresa X, se você quiser falar da empresa, e de repente assim, agora você quer falar com ele, adoraria, mas como é que eu faço? Conhece alguém que pode me indicar? Você pegou o telefone e disse, tá aqui.
colocou o dono talvez que bom, não sei, a empresa, diante do empresário de outro país. Eu, graças a Deus, nesses anos todos que estou no mercado, fiz um ciclo de relacionamento muito grande. E comecei tratando com o avô, depois comecei a tratar com o pai, agora já estou tratando com o neto, né? E o pessoal me chama carinhosamente de dinossauro do sorvete, né? É assim que o pessoal me conhece. Eu conheço todo mundo, não digo todos, mas as principais indústrias do Brasil, eu posso dizer que tenho contato pessoal com o proprietário da empresa. E se eu ligar, 99% das vezes ele me atende. Beleza, esse é meu trunfo maior. Porque a gente vê hoje no mercado, no mundo que a gente vive hoje, que a grande dificuldade é a atenção, é o tempo que a pessoa tem e a disponibilidade. E um dos caminhos para facilitar esse relacionamento é justamente o network, que é o que você construiu ao longo da sua vida. Talvez seja um dos seus principais patrimônios e que, obviamente, isso facilita qualquer possibilidade de negociação, de apresentação, de gerar negócios entre as próprias pessoas que buscam ou têm objetivos comuns, talvez com caminhos diferentes, mas você integrando e criando condições e todo mundo se beneficia, obviamente, inclusive você, nesse contexto. A indústria de sorvete, em sua maioria, é uma indústria familiar, né? É a característica dela. E na minha empresa também é familiar. Então, minha filha, meu genro, agora a minha neta, fazem o mesmo trabalho que eu faço, fazem contatos, eu estou passando o bastão aos poucos e eles estão indo muito bem. E se entendendo com os netos, tá? Minha neta se entendendo com o neto e dá a sequência desse negócio. Fico imaginando a sua netinha assim, quero sorvete na mamadeira, né? E agora já tem um bisneto, né? Opa! Ainda não está tomando sorvete, mas vai pelo caminho. É mês que vem. E a gente procura esse tratamento personalizado ser uma característica da nossa empresa. E eu acho que é o grande trunfo que nós temos. Estar atualizado com a tecnologia, estar atualizado com as nuances de mercado e manter esse contato. Eu tenho cliente que me liga só para perguntar como é que está, o que eu acho, ele está com essa ideia. Não é nem uma consultoria, é uma troca de ideias, né? E de uns anos para cá a gente montou a Abrasorvete, que é uma associação nacional das indústrias de sorvete, e onde estão filiadas os principais fabricantes de sorvete do Brasil. E isso encurtou as distâncias. Aquilo que antigamente era uma concorrência de inimigos, virou uma irmandade. É um grupo de amigos que trocam ideia. Já houve casos de empresário que teve algum problema no seu equipamento e um outro colega disponibilizou o equipamento. Tem um caso de um incêndio que destruiu a frota de caminhões de um cliente aqui no interior de São Paulo. Os colegas se juntaram e cada um cedeu um caminhão e ele, no meio da temporada, não ficou sem entregar o seu produto. Quer dizer, solidariedade sem cobrar um tostão. Isso realmente acontece muito, troca de ideias, troca de opiniões, gente impulsionando quando alguém tropeça. Todo mundo cresce com isso, né? Todo mundo cresce. Uma necessidade, um apoia o outro. E mercado ganha aquela brincadeira muito. assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto e o corpo inteiro. O mercado ganha muito com isso, né? Compras compartilhadas, indicação de fornecedores que são fornecedores idôneos, aviso com alguém que não seja tão idôneo para tomarem alguns cuidados. Cuidado com aquele lá que ele não paga. Exato, tudo isso acontece no ramo. Então, quem for malandro, tome cuidado, porque se ele cair na teia, ele vai ficar fora de mercado. Vai ficar congelado. Vai ficar congelado. Mandeu, obrigado pela sua participação no nosso programa. É sempre útil trazer pessoas que são empresárias, são pessoas que têm uma visão em termos de curto, médio e longo prazo, montando seus próprios negócios e ele dando trabalho para as pessoas, né?
vive num mundo que não é tão fácil para o empresário, para o empreendedor ter sucesso, mas quem luta, persiste e faz um trabalho nesse padrão de qualidade, em termos de integridade, não tem como não dar certo, né, Amadeu? O trabalho é importante, a vontade, a garra é determinante, né? E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, pastor. Muito interessante estar com você, desfrutar do seu cafezinho, do bate-papo. E estou sempre às ordens. Aproveitando ainda, já sim, porque pode ser que tenha aqui alguém no nosso meio que queira ingressar nessa área, entrar no ramo de sorvete, de sorveteria ou de indústria de sorvete. Que conselho que você daria para essa pessoa que tem esse desejo? Vale a pena esse ramo? O ramo de sorvete vale a pena. É muito sazonal, então tem que ser administrado de uma maneira particular. Não é uma administração normal de uma empresa que vende 12 meses por ano. É uma administração que quando chega o verão, parece que a gente está milionário. E quando chega o inverno, parece que a gente está pobre. Então tem que administrar bem isso para o trabalho da formiguinha. Para guardar, para passar o inverno, né? Quem segue esses conselhos não tem muito sobressalto. Obrigado, Amadeu, mais uma vez. Se quiser deixar algum recado, contato, para quem queira conversar com você, alguém que pedir sua orientação, de repente assim, uma mentoria, fique à vontade para deixar o seu contato. Eu agradeço a oportunidade e quem precisar de alguma orientação, quem tiver intenção de entrar no mercado, independente da consultoria, pode ser só um aconselhamento, né? O meu telefone é o 11 99939 5788. Artigel Comércio e Representação. Obrigado a todos. Obrigado, Amadeu, mais uma vez. Olha, especial, né? Porque quem está buscando, que gosto tanto, quero talvez uma oportunidade, já ter uma veia assim, de sorvete, alguém da família, alguém que de repente você gosta disso, por que não? Essa é a pessoa certa para você falar e buscar um aconselhamento, quem sabe um trabalho mais profissional de mentoria ou de orientação. Obrigado, Amadeu, e para você fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.